Oi, Chuchu, tudo bem com vocês? Eu terminei de ler Alchemist, então hoje eu vou conversar com vocês sobre Manacled, Alchemist e minha opinião sobre os dois. Vamos lá. Eu li Manacled tem acho que uns 2 ou 3 anos já, bastante coisa. Eu li porque a Carol me mandou um vídeo falando sobre ele, explicando que ele era, né, uma fanfic que era como se Harry Potter tivesse perdido a guerra, e tem ali também pitadas de O Conto da Aia. E como eu gosto muito de Harry Potter e eu sou completamente obcecada por O Conto da Aia, eu falei, por que não ler ele? Eu nunca tinha lido uma fanfic na minha vida e eu fui de cara ler uma fanfic de mais de 1000 páginas. E eu achei extremamente interessante desde o começo. Foi um livro que me envolveu muito, eu chorei muito com toda a leitura, porque é muito pesado. É bem isso que eu expliquei, né? Tipo assim, Harry perdeu a guerra e aí tem toques de O Conto da Aia. Então começa com a Hermione sendo resgatada de onde ela estava presa. E aí começam a fazer exames nela e tal, e percebem que ela tem várias memórias de 2 anos da guerra que estão completamente bloqueadas, nem ela tem acesso. Então eles começam a acreditar que ela tem algum segredo que ainda pode ajudar a Ordem da Fênix. Então eles precisam dessas memórias. Mas ninguém tá conseguindo, através da legilimência, ter acesso a essas memórias. Então eles decidem que uma gravidez mágica, que é algo no qual eles têm pouco estudo e que provavelmente vai ajudar com as memórias, é a melhor solução. Então ela é mandada para casa de um dos comensais, que pode fazer a legilimência nela e engravidá-la, porque depois que a pessoa fica grávida, a única pessoa que pode fazer legilimência nela é a outra pessoa que tenha relação de sangue com o feto, né? Então teria que ser um pai legilimente. Eles optam pelo Severo, só que ele tá viajando muito, fazendo outras coisas, então ela é mandada pro Highclere, que ninguém sabe quem é o Highclere, e a gente só descobre quando ela chega que é o Draco. É uma fanfic da Hermione, né, gente? Então... E aí ele passa, né, a tentar ler a mente dela. Eles são forçados a ter relações e ela engravida, e quando ela engravida, as memórias começam a ser liberadas. E aí nós temos a parte 2 do livro, onde nós vamos ver as memórias dela desse período da guerra que ela trancou, que é como que eles se envolveram e tal. Eu não vou falar sobre detalhes de como que é isso, porque é o legal de ler tanto Manacled que o Alchemist. Manacled não tá mais disponível pela AO3, agora tem que dar uma fuçada mais ainda pra conseguir ler, mas eu recomendo muito. O audiobook narrado ainda tava disponível no Spotify a última vez que eu vi, em inglês. Faz acho que mais de um mês já que eu olhei, eu ainda não confirmei, mas eu acredito que ainda esteja disponível. Alchemist, ele é a versão comercial dessa história, então não pode ter referência a Harry Potter, ao Conto da Aia, nada disso, né, porque são direitos autorais. Então aqui nós vamos conhecer a Helena. A Helena é uma curandeira durante a guerra, ela estava num tanque de suspensão, e vai ter muita alquimia, né, tanto que o livro já chama Alchemist. Eles trocam a magia pela alquimia, o que eu achei super inteligente, né, porque a alquimia era considerada uma forma de magia. Então eu achei super legal fazer isso, né, de trocar pra alquimia. E vai ter muitas diferenças ao longo da história. Ele tem uma construção bem pesada também no lugar para onde que eles estão, né, onde está acontecendo a guerra, que é Paládia. Eles estão em Paládia. E sim, eles têm os paladinos, que são a guarda ali da família real. O Luke, que é o nosso principado, que seria o Harry, ele, né, não teve muita escolha em querer ser ou não uma pessoa protegida, ele nasceu nessa família. Então, assim, tem toda uma adaptação, né, muito interessante. Tem uma construção bacana de personagens, embora eu senti falta de um background maior aí do relacionamento da Helena com os outros personagens.
porque a gente foca muito mais na relação dela com o Kane, que é o nosso querido Draco dessa versão, né? Mas, gente, pra mim o Draco segue sendo suprassumo. Desculpa. O Draco de Manicold, pra mim, ele é tudo. Me desculpem mesmo. Eu, inclusive, queria muito mais ler Manicold narrado pela visão do Draco em ordem cronológica, porque eu acho que aí o sofrimento ia ser muito pior do que uma versão comercial. Mas eu entendo, o autor tem que ganhar dinheiro, né? Mas enfim, eles não desenvolvem muito a relação da Helena com os outros personagens, mas com o núcleo adulto, que é com a Ilma, a enfermeira Pace e com o Crowler. Péssimo com nomes. Com isso, tem uma relação muito maior. E, gente, tirando a Pace, todos os adultos dessa história, o núcleo mais adulto, são tudo filho da puta. São tudo um bando de gente sem escrúpulo nenhum. Tudo que eles fazem é só pensando em salvar o Luke. Não é nem em ganhar a guerra, é em salvar o Luke. Eles não têm mais nenhum propósito. É horrível. Eu achei esse núcleo adulto chato pra caramba. Eu queria muito que chegasse logo a hora que eles perdiam a guerra. Eu queria começar a ver eles morrendo, assim. Nossa! Sério, insuportáveis. Insuportáveis. Muito chatos. E também não gostei do pessoal da Chama Eterna, né? Que tá aqui pra substituir a Ordem da Fênix. Eles também são bem complicados. Eles são muito... mente fechada, sabe? Só tem um jeito de fazer as coisas, tudo só existe uma forma e é a nossa. A sua tá errada, se você pensar uma vírgula fora do nosso. Eu tenho problema com pessoas que têm esse tipo de pensamento, então eu tive bastante problema com esses personagens. Por outro lado, foi muito bem desenvolvido o núcleo malvado, que nesse caso são os necromantes. Tem vários tipos de ressonância, né, nessa história alquímica. A ressonância é tipo uma forma de energia que você consegue ter domínio sobre alguns elementos. Por exemplo, o Kane, ele é o Kane Ferron, e a família dele é da Guilda de Ferro, e eles têm ressonância sobre o ferro. Eles conseguem moldar o ferro à vontade deles. O Luke, que é dos Holdfaster, eles têm piromancia, que é uma ressonância rara que dá o controle sobre o fogo. A Helena, ela tem vitamância. Vitamância e neuromância. Eles tratam isso como se fosse o pior pecado que alguém pudesse cometer. E nem foi uma escolha dela. Sabe? Porque, aparentemente, o pessoal da necromancia ali tem animância. Só que a necromancia, você ressuscita os mortos, né? Você controla, você não ressuscita, você controla o corpo deles. E na animância, você consegue controlar até mesmo os vivos. A gente vê isso acontecendo nas primeiras páginas, quando a Helena é controlada, né? E aí, como que vai controlar essas mulheres que estão prisioneiras dos necromantes? Tem pulseiras de núleo, que é tipo um metal que absorve a ressonância. Então, são pulseiras onde o núleo tá num tubo que passa entre o punho aqui, assim. Então, fica um metal aqui entre o punho. Se alguém já abriu o punho, sabe a dor que isso deve ser, porque só de abrir o punho já é uma dor horrível. Aí, imagina ter um tubo aqui de metal e impede, né, a ressonância de fluir. Inclusive, tem uma parte que é muito interessante quando ela fala sobre isso, que ela fala que ela nunca percebeu que a ressonância sempre foi uma parte tão presente dela. Clara como o ar, sabe? Então, ela sempre sentiu. Nunca foi um negócio que, tipo assim, apareceu ali. Não, sempre esteve ali com ela. E ela só percebeu isso quando tiraram dela. É muito pesado, gente. São livros dark romance. Já falei sobre dark romance aqui, vou deixar o card. E são dark romances pesados. Pesados. Como eu disse sobre Manicold, né? Em Alchemist, com o tempo, eles também vão dar um jeito de
envolver a parte sexual no livro, né? E vai sim ter. E eu acho que é uma das cenas mais tristes que tem. Eu não posso nem falar muito sobre esses livros porque eu choro. Que eles estão sendo forçados, né, gente? Tanto um quanto o outro. Ela de uma maneira bem pior. Ele sabendo de tudo que eles viveram. Então, pros dois é péssimo. E eles são só crianças, sabe? Mas quando ele vai ter que tomar ela, né, ele só consegue pedir pra ela, ele fala, por favor, feche os olhos. Como se fosse amenizar alguma coisa, sabe? Eu gosto muito desses livros, gente, mas eles são muito sofridos. Muito mesmo. Eu acho que a maior qualidade desses livros é mostrar o que a guerra pode fazer com você. As atitudes que às vezes as pessoas têm que tomar em situações de guerra, que em qualquer outras situações elas jamais tomariam, sabe? Elas jamais pensariam ser nem mesmo aceitável fazer algo assim. Só que em momentos desesperados pedem medidas desesperadas. E aí eles acabam tendo essas atitudes. É muito triste, é muito, muito, muito triste. Ai, eu tenho um problema muito grande com esse livro, eu chorei tanto. Mas enfim, né, a gente tem as memórias dela também depois, que a gente vai vendo como que ela se envolveu com o Kane. E é muito triste, é muito pesado. Como eu disse, a guerra ela é sempre muito pesada, né, gente? E ela, tanto em Manacled quanto em Alchemist, ela é uma pessoa que ela dá muito. Ela sente uma culpa tão grande, como se ela não pertencesse àquele lugar, que a única forma que ela encontra de agradecer pela esmola que ela ganha das pessoas importantes na cabeça dela é se doando completa e inteiramente à causa. Tanto que quando falam pra ela que o pedido do Kane para ajudar a Chama Eterna envolve ela ser dele agora e após a guerra, ela não questiona em nenhum momento. Ela só fala, tá, claro, o que for o melhor pra Chama Eterna. É a mesma reação da Hermione e Manacled. O que for possível para ajudar a ordem. Sabe, é bem... Sabe aquilo da pessoa que ela sente culpa e pra ela tentar amenizar a culpa ela fala sim pra tudo? Geralmente pessoas que têm muita dificuldade pra falar não podem ter esse tipo de comportamento, né? Às vezes cresceram numa casa onde as pessoas fizeram elas se sentirem que tudo era um favor pra elas, então tudo elas tinham que aceitar em silêncio. É bem pesado, não tem outra palavra pra descrever. E além desses livros serem dark romance, eles são enemies to lovers. Não estou falando de rivais, não estou falando de colega de sala com quem você tem uma rixa. Não, eu estou falando de inimigos. Eles estão em lados opostos de uma guerra. Era para um estar tentando desviver o outro a todo e qualquer custo. Isso sim é um livro que se categoriza como inimigos para amantes. Tem outra duologia, esse não é uma duologia, né? Mas tem uma duologia que também se encaixa em inimigos para amantes, que é a do Caçador Sem Coração, que eu tô lendo agora, Bruxa Rebelde, que é o segundo livro da duologia. E também são inimigos para amantes. Gente, não é rival, não é... tipo divinos rivais, já tá no título, eles são rivais acadêmicos. Inimigos, a pessoa ela tem que estar querendo te desviver a todo momento, tá? Então se você tiver boas indicações de enemies to lovers, eu aceito aqui nos comentários, tá bom? Enfim, falando um pouco mais sobre Alchemist, eu sabia tudo o que ia acontecer, né? Porque eu sabia que tava ali, né?
veio de Manicold. E ela mudou bastante coisa, assim, não mudou muita coisa, porque, né, o que os fãs queriam era Manicold, só que em outra versão, e ela nos entregou isso, mas teve, sim, muita coisa diferente, teve todo um mundo novo, né, com a alquimia e tal. Eu achei super interessante, eu fiquei completamente fissurado em tudo, foi bem envolvente mesmo. Eu tava, sabe, fazendo esquema na cabeça para entender as alquimias e tal. E é muito, muito, muito interessante mesmo. E é muito bom, é muito bem feito, tem suas diferenças, mas elas só agregam. Mas mesmo eu sabendo tudo o que aconteceu, eu sabia o final, eu sabia de todo o sofrimento, eu chorei como uma criança. E mesmo sabendo que eles não iam no final, eu tinha certeza, chegou um momento que eu tinha certeza que ia dar tudo errado e que eles iam... Enfim, gente, foi uma montanha russa ler Alchemist. Eu li ele em quase um mês, eu demorei bastante lendo ele. Eu não tô conseguindo ler muito, né, eu tô lendo só à noite pra dormir. Então, eu li por muitos e muitos dias e foi uma leitura completamente imersiva e completamente maravilhosa. Que se você gosta de dark romance, eu recomendo demais. Você não precisa ter lido Manicold pra ler ele. Talvez eu até recomendo que você não tenha lido. Talvez você não vai fazer como eu e ficar comparando um com o outro. Ai, ai, probleminhas. Mas, enfim, foi uma história maravilhosa. Eu tenho um novo 5 estrelas desse ano, com toda certeza. Eu amei demais. E eu não sei o que mais falar. Só que foi um livro completamente maravilhoso, teve um plot twist ali no final da parte 2, que, olha, eu com certeza não estava esperando. Com certeza, eu fui feita de trouxa e aplaudi no final. Gente, maravilhoso, sério mesmo. Foi um livro, assim, extremamente envolvente. Foi tudo, foi tudo. Com certeza o lançamento de 2025 pra mim. Vou pôr junto com a Aliada do Vilão? Vou, porque eu ainda não terminei a Aliada do Vilão, mas é o meu livrinho conforto, eu sempre falo isso pra vocês. Mas Alchemist foi assim... foi surreal, foi incrível. E é maravilhoso agora poder saber que, se tudo der certo, em breve ele vai ter sua versão cinematográfica também. Ele teve os direitos comprados e eu tô aqui já na torcida pra ser super bem adaptado. Gente, dá pra ser um filme bem dark, assim, com temática mais antiga, né? Eles passam em 1800 e alguma coisa assim, ou 1700 e alguma coisa. A gente não sabe em que ano, né? Porque não é nesse mundo, eles têm 2 luas e tal. Mas se eles pegarem essa estética bem antiga da alquimia mesmo, vai ficar incrível, com vários castelos. É uma coisa bem casteluda, sabe? Palácio, mansão, umas torres grandona. Vai ficar incrível. E outra coisa que é legal comentar é que acontece tanto em Manicold quanto em Alchemist, é que a Helena, né, ela é curandeira nos dois, aqui sendo Hermione, aqui sendo Helena, e tem uma hora que ela tá conversando com uma outra personagem que ela fala: eu acho ficar no hospital muito pior do que estar no campo de batalha, porque no campo de batalha algumas a gente ganha, outras a gente perde, outras vezes a gente volta melhor, outras vezes a gente volta pior. No hospital parece que toda batalha foi perdida, porque todo mundo que tá ferido vai pro hospital, então toda batalha parece que é perdida. E é bem isso, né? Quem tá ali no hospital, toda batalha é perdida pra eles, porque eles só veem a derrota, só veem as pessoas que voltaram mutiladas, extremamente machucadas. Enfim, eu vou adorar saber se você tem interesse em ler esse livro, ou se já leu, tanto Manicold quanto Alchemist. Eu tô apontando aqui, gente, porque pra eu saber pra onde falar, eu falei que direita vai ser... direita pra mim, né? Vai ser Manicold, a esquerda vai ser Alchemist. Então, né, tô aqui.
Então me conta se você já leu qualquer um dos dois ou se tem interesse de ler, se eu conseguir fazer você ter mais interesse por ler. Vamos conversar um pouquinho sobre essas histórias e me conta também a sua opinião sobre fanfic de modo geral. Qual fanfic você indicaria que eu lesse? E me fala aqui, você gosta de dark romance? Você daria uma chance para um livro de 1000 e poucas páginas, que é um dark romance? Conversa comigo. É isso por hoje. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!